Olá, estamos de volta. Mais um vídeo no canal. Se você não é inscrito, se inscreve, ative as notificações, ative o sininho, curte, compartilhe esse vídeo e não esqueça de me seguir no YouTube, que é Rose Sul, e no Instagram é Rose Souza, que está passando embaixo da tua tela. O tema do vídeo é Fiquei rica. Será? Vamos para mais um vídeo. Roda o vídeo aí. Então, meus amores, a história começa dessa forma. Eu sempre tive uma criação sempre humilde. É, minha mãe ela é mãe de 7 filhos. Meu pai veio do norte para tentar vida no Rio. Minha mãe é filha de mineiro. Perdeu a mãe dela, acho que perdeu a mãe dela com novinha. Minha mãe perdeu a mãe dela de 1 ano, foi criada pela madrinha dela. Ele passou muito aperto, enfim. Minha mãe tinha 7 filhos. Tinha 7 filhos, que hoje somos em 6. E vivia uma vida, não passava fome, mas eu sempre vivi uma vida bem simples, humilde. Às vezes dava, às vezes não dava, assim, a gente tinha só o básico mesmo. Naquela época, há anos atrás, tudo era muito mais difícil. Minha mãe não sabia ler. Meu pai sabe ler, mas minha mãe não sabia, enfim. Só meu pai trabalhava dentro de casa, como a gente era tudo pequeno, não tinha como trabalhar, e minha mãe não tinha como sair para trabalhar porque eram 7 crianças para cuidar. Tudo pequenininho. Porque a diferença da minha irmã é de 1 ano, do meu irmão do meio é de 2 anos, aí vai. Assim, e assim vai, gente. Enfim. Aí, um belo dia, minha mãe sempre gostou muito de jogar jogo. Ela jogava jogo de bicho. Minha mãe, muito, minha novinha, bem novinha. Minha mãe jogava jogo de bicho, minha mãe jogava jogo de raspadinha, telecena, tudo que ela jogava, minha mãe jogava. Sempre gostou. E sempre ganhava alguma coisa. Meu pai, então, minha mãe sempre ganhava. Eles tinham um palpite, ele ganhava. Um belo dia, lá em casa tava tudo vazio, gente. Tudo vazio. Tudo vazio. Meu pai não tinha recebido pagamento ainda. Tava novo na empresa, não tinha como pegar vale. Desculpa, gente, que eu tô segurando, que eu tô resfriada. Não tinha como pegar vale. E minha mãe pegou, foi lá em Auschwitz, acho que só tinha um dinheirinho, né? Bem pouquinho. Comprou uma misturinha pra gente almoçar. Pegou, sobrou R$ 1. Aí eu fui lá e comprei uma raspadinha. Uma raspadinha. Aí ela pegou, comprou essa raspadinha, passou na lotérica, comprou a raspadinha, veio pra casa. Chegou em casa, sentou, né? Raspou. Quando ela raspou a raspadinha, ela viu que ganhou alguma coisa. Só que ela não sabia ler, e antes de ela chegar em uma pessoa, na minha tia, que morava do lado, ou outra pessoa para perguntar, não. A minha mãe pegou simplesmente o meu irmão mais velho, que na época eu tinha 11 anos, ou 10 anos, não me lembro muito bem, e falou: Rosiane, fica aí com seus irmãos, não faz bagunça. Não faz bagunça, eu já volto já. Mamãe vai trazer um negócio gostoso. Eu fiquei quietinha, como sempre, eu sempre fui um anjo. Mentira. Eu fiquei quietinha com meus irmãos, com a Sueli, que era pequenininha também. Na época era eu, não tinha a Fernanda nem o Fabiano. Era eu, Sueli e Jailton. O Jailton era mais velho que eu, 2 anos. E a Sueli era mais nova do que eu, 1 ano. Então a Sueli era bem pequenininha, só que a Sueli tinha uns 4 anos. Enfim, a minha mãe correu para Austin para poder não ter que trocar a telecena com a telecena raspadinha. Chegou a menina e falou assim, menina ignorante, né, bicho animal. Antes chega para mim e fala assim, dona, a gente não, esse valor é X guarda, tal, aumenta minha mãe, porque minha mãe era bem leiga, minha mãe sabia ler, não sabia nada. Aí chegou para mim e falou assim, não tem esse dinheiro. Eu disse, como você não tem? Me discute com ela, não tem esse dinheiro, dona. Esse dinheiro não tem como te dar, é muito dinheiro. Eu não tenho como te pagar aqui. Ela tem que ir na Caixa Econômica lá da cidade. E um dia manda ele separar para depois a senhora receber. Mãe, não, muito tempo. A minha mãe saiu de lá revoltada. Mas enfim, a mulher pegar e falar para minha mãe que minha mãe tinha ganhado um dinheiro alto para minha mãe ir para casa guardar esse dinheiro, né? Enfim, meu pai não estava em casa, meu pai estava trabalhando, não sabia de nada. E naquela época não tinha telefone. Telefone tinha, mas só tinha telefone que tinha dinheiro. E era aquele telefone de linha. Aí tinha aqueles. Esqueci o nome, gente. Esqueci o nome. Que era de rua, aqueles telefones de rua. Aí, enfim. Aí minha mãe pegou, foi na banca de jornal. Tinha 2 saçados, sem vergonha, cretino. Porque a justiça de Deus não falha. A justiça do homem, ela falha, mas a justiça de Deus não falha. Chegou lá embaixo assim, moço, com a cara de boba, não sabia nada.
Você tem como eu pago esse dia aqui, que eu fui ali na lotérica e não tinha como me pagar. Um olhou pra cara do outro, falou na gargalhada, dona, eu não tenho como te pagar esse dia, é muito dinheiro. Minha mãe, moço, pelo amor de Deus, minha casa tá sem nada, precisando das coisas. Ele, mas senhora, eu não tenho como te pagar esse dinheiro, senhora, você tem noção do quanto é? Minha mãe, é muito dinheiro. Ele, exatamente, senhora, não tenho como te pagar esse dinheiro, vai pra casa. Aí minha mãe, não, eu tenho que receber, eu vou receber. Porque ela queria fazer surpresa quando meu pai chegar em casa e tiver o armário tudo cheio, as coisas, queria fazer surpresa. Mas a surpresa, gente, nem sempre o desespero é o correto. O correto é ela esperar o pai chegar, porque o pai ia saber quanto que tem. Aí minha mãe pegou, é, é, a mãe pegou e começou a discutir com os meninos, os caras da banca de jornal. Aí eles falaram assim, a senhora, tá bom, dona. Foi lá, pegou, raspou todo, juntou os dois, rasparam, ele raspou do dele, da banca dele, aí o outro raspou da banca, um raspou da banca do outro, o dinheiro que tinha no caixa, raspou tudo, todo o dinheiro do dia. Deu na mão da minha mãe e falou, dona, obrigada. Minha mãe soltou da boca, na época ele devia ter dado para minha mãe uns 700, 800 reais. Minha mãe soltou, eu achando que tirou onda, né? Saiu correndo pela rua fora e, né, mesmo os caras baixou a banca e, ó, deu pipa na linha, fechou a banca, largou, abandonou a banca, fechou e meteu o pé. Aí minha mãe chegou, fez as compras, toda boba, emocionada, foi para casa. Logo após, meu pai chega do trabalho, fala, Rose, não sabe o que está acontecendo. Além nós tomou o comentário. Minha mãe, que comentário? Minha filha, tem uma mulher que ganhou uma bolada na raspadinha, arrebentou um dinheirão na raspadinha. A minha mãe falou assim, ué, como assim? Tem uma mulher que arrebentou um dinheirão na raspadinha? E ela estava acompanhando de mim no pretinho. Ela chegou na banca de jornal, queria o dinheiro, os caras falaram que eu não tinha, os caras passou a perna nela, tá todo mundo comentando, e meteu o pé com o dinheiro, com a raspadinha. A minha mãe falou assim, como é que era essa mulher? Parece até contigo, Rosa. Acho que era que teve, minha mãe. Sinto, era eu, meu pai já sinto. Sinto, era eu, meu pai. Como é que é? Meu pai passou mal, desmaiou tudo, menino. Como é que é? Era eu fui lá, troquei o dinheiro, olha a surpresa que eu fiz. Meu pai, tu tá maluca, mulher? Meu pai saiu correndo com meus irmãos, com meus tios, todo mundo correndo pra trás do cara, pra poder pegar o cara, porque ele enganou minha mãe não sabia ler. Então, ele roubou minha mãe, isso foi um roubo. Aí minha mãe saiu correndo, meu pai, todo mundo correndo atrás do cara, chegou lá, tudo fechado, o comentário comeu em auge, todo mundo falando que os caras meteu o pé. Aí eu fiquei sabendo que eles compraram uma fazenda, num lugar longe aí, e o Nimbi também foi atrás, a gente não sabia de nada, a gente não sabia ler, tinha medo de tudo, enfim. Na época, provavelmente, acho que um valor de 1 milhão, a gente ia ficar rica, 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 rica. Hoje em dia, não é para mim estar numa situação bem, morando lá pra cidade, tendo um apartamento, vivendo uma vida de luxo, porque minha mãe ficou rica. Simplesmente ele pegou o dinheiro e jogou pela janela. Meu pai não gosta nem de comentar hoje em dia, a gente não gosta nem de comentar sobre isso, porque a gente fica nervoso, a gente passa mal. Porque, querendo ou não, é um dinheiro, gente, é um dinheiro muito alto, a gente vai ficar rico. A sorte não bate 2 vezes na mesma porta. A gente ia ficar rico, 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 rico. E a história foi essa, gente. E infelizmente fazer o quê? Fiquei rico e não fiquei. Porque na época minha mãe poderia ter mudado a minha vida, a vida dos meus irmãos. E era 1 milhão, gente. Era papo de 1 milhão, a minha arrebentou na raspadinha. Ganhou um prêmio máximo na raspadinha. E simplesmente ela, no desespero, não esperou meu pai arrumou uma briga dentro de casa, quase separou e tudo. Porque não pode fazer isso, né, gente? É um dinheiro muito grande. É um dinheiro, gente, não é coisa de 10 mil, 15 mil, 50 mil, 100 mil. Era para pedir 1 milhão. É 1 milhão. E ela simplesmente naquela época, há muitos anos atrás, imagina. Há anos atrás, eu era pequenininha, tinha 4 anos. Não, 4 não, porque se eu tinha 4, eu tinha uns 6 anos. Se bobear, a gente tinha até menos. E minha mãe, meu príncipe, pegou o dinheiro e deu. Hoje em dia os caras são ricos, a gente ficou sabendo, eles são ricos, tem fazendo tudo. A gente não sabe nem por onde eles estão, tem como denunciar, na época a minha mãe não denunciou, não fez nada, porque ela simplesmente deu para eles, eles enganou ela, e ficou por isso mesmo. E, infelizmente, a sorte não bate 2 vezes na mesma porta. Então o vídeo foi esse, gente, só para contar para vocês. Eu quase fiquei rica, mas não fiquei, né? Não foi dessa vez. Mas é isso, né? É aquilo, né? Fazer o quê, né?
Então, fique com Deus, um beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Foi, foi.